Olá, bom dia, turma. Vamos à nossa aula de ciências de hoje, né? No capítulo 9 aí, hábitos alimentares, né? A gente vai falar sobre a alimentação, sobre os nossos hábitos alimentares, né? A alimentação, ela é muito importante na nossa vida, para a nossa saúde. Então, a gente precisa ter a consciência e conhecer o que é que faz bem para o nosso organismo, né? O que é que faz bem para a nossa saúde e procurar ter hábitos alimentares saudáveis, né? Então, vamos lá, pega o livro aí de vocês. Do que o nosso corpo precisa, né? Diversos fatores contribuem para conservar a nossa saúde. Assim como o organismo precisa de oxigênio, necessita também de uma boa variedade de alimento para os órgãos trabalharem bem. Por isso, o que comemos é fundamental. Então, o que a gente come é fundamental para a nossa saúde, né? Por quê? Porque é através dos alimentos que o nosso corpo retira as proteínas, né? As vitaminas, né? Então, tem várias substâncias que o nosso corpo precisa para ter uma boa saúde, para se desenvolver bem, para funcionar bem, certo? Comer muitas vezes ao dia um só tipo de alimento, como sanduíche, por exemplo, é ruim. Dificilmente esse alimento terá todos os nutrientes em qualidade adequada ao equilíbrio do nosso organismo. Então, o que? A gente comer só um tipo de alimento o dia todo é ruim, por quê? Porque aquele alimento vai ter só um tipo de substância, né? Por exemplo, só carboidrato, né? E aí falta o quê? Falta os outros elementos que o nosso corpo precisa, né? É um conjunto, ele precisa de várias coisas aí, né? Certo? O segredo é manter uma dieta que o conjunto ofereça um bom balanço de proteínas, gorduras, carboidratos, vitaminas, minerais e fibras. Então, nós precisamos de quê? Carboidrato. A gente vai ver onde é que a gente encontra o que é carboidrato, o que a gente encontra, onde a gente encontra, que tipo de alimento. Precisamos de quê? De proteína, de minerais, né? Precisamos de fibras, né? Então, o nosso corpo ele precisa de uma quantidade de elementos para ter um bom funcionamento. E se a gente come só um determinado tipo de comida, vai ficar faltando outros elementos que existem em outros tipos de comida, tá? Por isso que é importante a gente ter uma alimentação, fala, balanceada, diversificada, comer vários tipos de alimentos, porque eles têm proteína, tem substâncias diferentes, né? Então, aí o carboidrato. O que é o carboidrato? São convertidos em energias bem rapidamente. Por causa disso, os atletas preferem alimentos ricos em carboidrato. O que é o carboidrato? Onde a gente encontra? No macarrão, na batata, sucos, doces e cereais. Então, assim, esse carboidrato, ele, quando entra no nosso organismo, ele passa por um processo e ele é transformado em quê? Em energia, nos dá força, né? E rapidamente, né? Ele é absorvido pelo nosso organismo aí. Então, por isso que os atletas gostam de carboidrato, né? Porque os atletas gastam muitas calorias, né? E aí o carboidrato fornece energia, né? Vamos lá, gorduras são a fonte de energia que o nosso corpo armazena com mais facilidade. Quando não estão sendo usadas, ficam em depósitos embaixo da pele. Entre os alimentos ricos em gordura, inclui-se o óleo, manteiga, margarina, noz, leite integral. Então, assim, a gordura, o nosso corpo precisa de gordura. Obviamente que tem que ter o quê? Tem que ter um equilíbrio, não pode ser em excesso, né? Porque aqui tá falando assim, ó, quando tem excesso, essa gordura fica armazenada, né, embaixo da pele, né? Na camada embaixo da pele. O que? É o tecido adiposo, né? Fica o que? Aquela camada de gordura. As pessoas que são obesas, né, têm uma camada de gordura. Então, a gordura é o que? Provavelmente consome em excesso e vai acumulando ali o que o corpo não utiliza. Porque o corpo utiliza uma certa quantidade. Mas se for em excesso, vai ficar o quê? Vai ficar parado ali, né? As proteínas são essenciais para a construção de novas células e particularmente importante
quando estamos em fase de crescimento. Então, a proteína, ela é encontrada o quê? Em carnes, né? Normalmente em carne, né? Os alimentos considerados ricos em proteína são o quê? Carne bovina, aves, peixes, ovos. Então, normalmente a proteína, ela tá aí ligada à origem animal, né? A carne, os ovos, né? Carnes diversas, né? De peixe, de frango, de boi, né? Então, é importante a gente consumir esse tipo de alimento. Ele o quê? Favorece o nosso crescimento. Mesmo as pessoas que são vegetarianas, que não consomem carne, por exemplo, ou as veganas, no período de desenvolvimento, a criança, quando está em fase de crescimento, não é aconselhável não comer carne, né? Então, assim, mesmo os pais, às vezes, que são veganos, os filhos ainda utilizam a carne. Por quê? Porque a proteína é muito importante no crescimento, né? No crescimento. Às vezes, tem alguns tipos de alimentos que possuem proteína, mas não com uma quantidade tão alta quanto a carne, né? Tem algumas sementes aí que possuem proteínas, né? Castanhas, por exemplo, né? As vitaminas. As vitaminas estão presentes em frutas e verduras. Elas também são obtidas através de alimentos, bebidas ou suplementos vitamínicos. As exceções são a vitamina D, né? A vitamina D é adquirida o quê? Pelo sol, viu, gente? Que é sintetizada no organismo em uma escala limitada. E as vitaminas B, B12 e K, que são sintetizadas pela flora bacteriana no intestino, né? Então, as vitaminas são proporcionadas pelas frutas e legumes, né? Eu sei que muitos de vocês não têm o hábito de comer frutas e legumes, né? Muitas vezes nem conhecem, não querem provar o alimento, acham ruim, né? Por que acha ruim? Porque não tem o hábito de comer determinado tipo de alimento, né? Para a gente desenvolver um bom hábito, às vezes a gente precisa comer aquela comida várias vezes, né? Normalmente, tem um estudo, né, da neurociência que diz o quê? Para a gente desenvolver um bom hábito, a gente tem que fazer aquilo durante, no mínimo, 21 dias. Se você, por exemplo, pegar um alimento e você comer ele durante 21 dias, o seu organismo vai passar a reconhecer esse alimento e vai passar a gostar, porque você criou um hábito de comê-lo. Então, assim, o que a tia quer dizer com isso? Para vocês não desistirem de comer um alimento pela primeira vez porque vocês não acham bom, né? Tem que pensar o quê? Tem que pensar na saúde. Nosso organismo precisa de vários tipos de alimentos, né? De substâncias diferentes para se manter saudáveis. Então é o quê? É importante comer verduras, é importante comer legumes, é importante a gente comer uma quantidade de gordura, né? Que seja de origem animal, como o óleo, né, a banha de porco, por exemplo, de uma certa quantidade. É importante a gente comer carboidrato, que é o quê? O arroz, o feijão, o macarrão, certo? Então, a gente precisa esforçar para ter um bom hábito alimentar e comer comidas variadas, tá bom? Água e sais minerais. E como não poderia falar, temos a água que se encontra na sua forma natural em vários alimentos e se constitui como alimento fundamental ao corpo, assim como os sais minerais e o sal de cozinha. Então, assim, a água é indiscutível, né? O nosso corpo ele é formado em torno aí de 70% por água. Os bebês chegam a quase 80%. Então, o nosso corpo, ele tem muita água e ele precisa da água para se manter saudável, né? Porque a água, ela tem uma função de quê? De limpar o nosso organismo. Ela passa nutrindo todas as células, né? Faz a limpeza. Aí, aquilo que não é utilizado é eliminado através de quê? Através do xixi, né? As impurezas são trazidas e existe essa troca de água no nosso organismo, né? Esses dias a professora falou para mim, né? A tia leva sempre uma garrafinha do lado, né? E aí uma professora falou assim, mas você bebe muita água, mas faz muito xixi. Mas é assim mesmo que tem que acontecer.
Tem que beber água. E quando a gente faz muito xixi, o quê? Nós estamos limpando o nosso organismo. Nós estamos trocando a água suja do nosso corpo e colocando a água limpa, né? Então a gente precisa beber água e também fazer xixi. Isso é normal, né? E acontece e é bom para o nosso organismo, certo? E na água também tem os sais minerais, né? A água tem substância que o nosso corpo precisa, né? Os sais minerais, tem vários tipos de minerais aí na água, né? Inclusive o sal, por exemplo, né, é um tipo de mineral que o nosso corpo também precisa, né? Que a gente utiliza já nos alimentos também, certo? Vamos aí na página 186, né? Que aí nós temos aí, ó. Podemos dividir os alimentos em energéticos, construtores ou plásticos, né? Vamos ver o que é energético. Contém açúcares e gordura. São alimentos ricos em açúcares e gorduras que fornecem energia e calor ao nosso corpo, né? Quais são esses energéticos? Lembra? Os carboidratos e as gorduras. Vocês têm aí, nessa página aqui, uma pirâmide alimentar. Isso aqui chama de pirâmide alimentar, né? Essa pirâmide, como é que funciona? O que normalmente tem a base, né, que são os carboidratos, os legumes, né? E aí vai subindo essa pirâmide, certo? Então vamos aqui, ó. Então, quais são os alimentos que são energéticos? Os carboidratos e as gorduras, né? Aqui tá dizendo, ó, contém açúcar. Os carboidratos, gente, que são o quê? Nas massas, os pães, quando eles entram no nosso organismo, eles são transformados em açúcares. Por isso que diabetes não pode comer muito carboidrato. Por quê? Quando ele chega no organismo, ele é sintetizado e passa a ser transformado em açúcar. Então, comer muito carboidrato é a mesma coisa que comer açúcar, tá? Tem o mesmo tipo de proteína, né? Por isso que os diabéticos não podem comer muito carboidrato, tá? Construtores ou plástico. Contém proteínas. São alimentos ricos em proteínas necessários ao crescimento e a posição do qual foi gasto pelo corpo. E a reposição, no caso, né? Em caso de ferimentos, são as proteínas que reconstituem os tecidos, né? Então, os construtores ou plásticos são o quê? As proteínas. As proteínas fornecem nutrientes para que as células se renovem, né? Então, quando você está aí com a proteína legal, né, o seu corpo sofre um ferimento, ele tem a possibilidade de se restabelecer com mais facilidade, né? Certo? Então, a proteína, ela é importante porque para o nosso crescimento e por renovar as nossas células aí, né? Reguladores, temos os reguladores também. Contém vitaminas e sais minerais. São alimentos ricos em sais minerais e vitaminas que conservam o bom funcionamento do corpo e evitam certas doenças, né? Nesse caso aí tem o quê? As verduras, frutas, legumes, ok? Ok? Então, na pirâmide aí, ó, os reguladores, verduras, frutas, legumes. Os energéticos, gorduras e carboidratos, né? Os construtores ou plástico, as proteínas, carnes, ovos, leite de origem animal, né? Certo? Precisamos comer para poder viver. Simplesmente não dá para viver sem alimento. São eles que nos fornecem energia e nos ajudam a crescer. Pense no que acontece com seu organismo nesse exato momento. O coração bate, os pulmões recebem oxigênio e soltam dióxido de carbono. O cérebro controla inúmeras ações, inclusive a leitura que você faz dessa página, né? É o nosso cérebro aí que controla. Todas as atividades que você esteja acordado, quer esteja dormindo, necessitam de combustível, tanto quanto um carro precisa de gasolina. Então, assim, para a gente fazer as nossas atividades, né? E essas atividades, por que quando tá dormindo também? Porque quando tá dormindo, o que acontece? Nosso coração bate, o pulmão tá fazendo a troca gasosa, né? Lembra que a gente estudou aí a respeito, né? Puxa o ar, vem o oxigênio, libera o gás carbônico, né? Então, nossos órgãos internos, eles continuam funcionando, né? Então, a gente precisa de energia para que eles funcionem,
certo? Só para o nosso corpo fazer o que ele precisa fazer de respiração, do coração batendo, a digestão, tudo isso aí leva em torno aí de umas 2.000 calorias diárias, por exemplo, né? E aí as outras funções também vão precisar dessa energia. A fonte de tudo é a comida, e cabe ao sistema digestório transformar os alimentos no combustível que faz o corpo funcionar. Quanto mais ativo você é, mais energia depende de mais comida precisa. Então, assim, a gente precisa... Se a gente é uma pessoa muito ativa, ela faz muita atividade física, ou ela trabalha de uma forma que se movimenta muito, então, provavelmente ela vai precisar de mais energia. Então, ela pode ter uma alimentação um pouco mais, com uma quantidade maior de energia. Digamos assim, se você come muito, você tem que gastar essa energia aí, tá? Só que é o seguinte, os alimentos, eles são muito altos em energias, né? Por exemplo, um copo de suco é em torno aí de 200 calorias, né? A caloria é a energia do alimento, viu? Então, um copo de suco, 200 calorias. Para você perder 200 calorias, você tem que fazer aí, digamos assim, uma caminhada de meia hora, por exemplo, certo? Então, os alimentos têm muitas calorias também. Então, não dá para sair aí comendo e depois e você não gastar aquela energia, você vai se tornar obeso, viu? Não se preocupe, porém, se ficar sem apetite por causa de uma doença. Nosso corpo sempre mantém uma reserva para as emergências e se utiliza delas nessa ocasião. A mesma reserva é usada quando você se expõe a um esforço maior. Por exemplo, participando de uma disputa, numa partida de vôlei, basquete, futebol ou fazendo uma caminhada, né? Então, o corpo ele possui aí uma reserva de energia, né? Por isso que quando a pessoa, vamos supor que a pessoa está acima do peso, ela precisa diminuir a quantidade de alimento, né, que ela consome, para poder consumir aquelas energias, né, aquelas reservas, que são as gorduras e tudo. Porque senão, se a pessoa comer muito, mesmo fazendo atividade física, ela vai ficar aí no empate, né? Não engorda, mas também não emagrece, né? Certo? Vamos lá, sem exageros, né? Procure se alimentar de acordo com as suas necessidades. Comer demais provoca obesidade e excesso de peso, o que pode precipitar o aparecimento de diversos problemas de saúde. A quantidade de energia que cada alimento fornece é medida em calorias, é o que eu tinha dito para vocês, tá? Calcula-se uma pessoa que pesa 70 quilos e que não tem uma atividade física muito intensa, necessidade entre 1.500 a 2.200 calorias diárias. Então, assim, uma pessoa que não tem uma intensidade de atividade física muito intensa, digamos assim, ela não pratica muito esporte ou ela trabalha muito sentado, então ela não pode ter uma alimentação acima de 2.200 calorias. Os alimentos que a gente come, normalmente, quando a gente compra, assim, tem a quantidade de porção de calorias. Aí você vai calculando aquelas calorias, né? Certo? E aí a pessoa que gasta mais, aí ela tem condição de ingerir uma quantidade maior, né? Digamos assim, os atletas precisam de mais energias porque elas gastam muito. Então, elas têm aí uma alimentação, um cardápio, né? Que provavelmente é acompanhado por um nutricionista, onde elas podem ingerir uma quantidade maior de alimento, né, para suprir a necessidade delas. Obviamente que isso é feito balanceado. Aonde que vai botar mais? Mais carboidrato, mais proteína, mais frutas, né, verduras, vitaminas, né? A nutricionista faz todo esse balanceamento, né, certo? De acordo com a necessidade da pessoa. Vamos aí na página 188. A obesidade infantil. O excesso de peso em crianças está muitas vezes relacionado ao aumento do consumo de alimento com muita energia ou muitas calorias e ricos em gorduras, como refrigerantes, balas, sanduíches, salgados e outras guloseimas, aliadas à redução de atividade física.
Quando as crianças comem esses alimentos, que são pobres em vitaminas e minerais, em grande quantidade, além de prejudicarem seu crescimento e desenvolvimento, expõem-se aos riscos de desenvolver obesidade. Então, o quê? Alimentos aí muito doces, balas, os salgados, né? Esses alimentos não são ricos em proteínas e vitaminas, né? E podem causar o quê? Obesidade, né? Certo? Tem que ter cuidado com esse tipo de alimento. A obesidade em crianças pode determinar outras doenças ou complicações da sua saúde. Ela pode ter aumento da pressão arterial, né? A hipertensão, elevação dos seus níveis de colesterol ou glicose, né? Então, a má alimentação, ela pode causar algumas doenças, né? O aumento da pressão, né? Que é a hipertensão arterial, colesterol alto, a glicose, que é pessoas com diabetes, né? Por isso que é importante cuidar da alimentação. O peso em excesso sobrecarrega o corpo, provocando dores e dificuldades para se movimentar, levando até mesmo a uma modificação da postura, né? Então, no caso assim do excesso de peso, também tem problemas aí da estrutura óssea, porque o corpo fica pesado, né? Então, pode ter aí problemas de coluna, de joelho, certo? É preciso equilibrar todos os alimentos e criar um hábito de comer sempre verduras. Então, né, é preciso equilibrar todos os alimentos e criar o hábito de comer sempre verduras, legumes, carne, leite e seus derivados. Ter esse tipo de alimento nos ajuda a ter uma boa saúde, sem contar que ficamos fortalecidos contra várias doenças que podem prejudicar o nosso organismo. Então, o que? A gente precisa ter uma alimentação balanceada, né? Para manter a nossa saúde, certo? Vocês vão conhecer no próximo capítulo aí, né? No capítulo 9, aliás, no capítulo 10, né? Fala sobre o sistema imunológico, né? E aí, esses alimentos são muito importantes para fortalecer esse sistema, que é o sistema de defesa do nosso organismo. Então, quando a gente está aí com uma boa alimentação, atividade física, né? O nosso corpo está bem, ele tem uma defesa maior contra doenças, né? Não pegar resfriado, né? Agora, por exemplo, com o coronavírus, é muito importante a gente estar com a nossa saúde boa, né? Certo? Com nossa alimentação, atividade física, tudo em dia. Outro aspecto importante quando falamos de obesidade é a questão psicológica. Existe um preconceito contra as pessoas obesas, que são consideradas culpadas por essa situação, pois são julgadas fracas e sem força de vontade para conseguir emagrecer. Mas essas muitas vezes precisam de acompanhamento psicológico para que possam emagrecer de maneira correta. Tá? Então, a gente não pode sair por aí também, né, julgando ou causando preconceito nas pessoas. Perder peso não é tão fácil, não, como parece, né? Às vezes as pessoas precisam de acompanhamento psicológico, né? Certo? E a questão da saúde também. Então, o importante é o quê? É a gente cuidar da nossa alimentação, né? Comer comidas variadas. Faça um esforço aí para comer frutas, verduras, né? Se você às vezes provou um alimento e você não gostou da primeira vez, prova de novo. O nosso cérebro precisa o quê? De 21 dias no mínimo para se adaptar com aquele alimento. Da mesma forma, a gente pode ter hábito de leitura, né? Que é bom para nossa mente. Como é que a gente desenvolve? Da mesma forma. Vai ler um dia. No segundo dia, a leitura é bom no mesmo horário, né? A alimentação pode ser horário diverso aí, mas a gente tem que insistir para o nosso organismo se adaptar com aquele determinado alimento, tá bom? E pensando na nossa saúde. Agora façam essa atividade aí da página 189 hoje, tá? Certo? Hoje só na página 189. Qualquer coisa a gente fala mais. Beijão!